qualquer pessoa, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, pode ser extraordinária, desde que ela faça estando por inteira. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Minha História é Foda. E hoje estamos aqui com uma especialista do ramo da beleza feminina, especialista em alongamento de cílio, né? Uma mentora, palestrante, né? Uma pessoa excepcional com uma história extraordinária que vai se apresentar aqui para vocês. Por favor, dê o ar da sua graça. Olá, que prazer e que honra poder estar hoje aqui, né, nesse recíproco. podcast com você. E eu fico muito feliz pelo convite e poder, claro, aqui, né, estar compartilhando um pouco da minha história e de como, de fato, eu cheguei até aqui. Então, fico muito lisonjeada e é claro que vai sair muito conteúdo maravilhoso aqui. Com certeza. Que vai ajudar também muitas mulheres, né, assim como também um público masculino também, né. Que eu digo que o empreendedorismo, ele é para todos, né? Exato. Mas são direcionamentos que a gente tem que ter, né? A gente tem que estar com pessoas que realmente caminhar e estar perto para que a gente consiga aí empreender da melhor forma possível e ter as histórias, né? Que nos motivam. Então pronto, né? Já foi dado, né, o pontapé inicial. Não saia desse podcast aqui, você vai aprender de fato que empreender não é um bicho de sete cabeças, né? Sim. Qualquer pessoa consegue, desde que tenha disciplina, desde que tenha um propósito verdadeiro, né? E desde que tenha o amor. Eu acredito que o amor, né, o amor à sua profissão, o amor ao seu propósito, à sua visão é o principal para que você consiga, né, até ultrapassar aquela fase de obstáculos, né? Mas antes dessa carreira, antes desse reconhecimento, antes de ser uma pessoa referência aqui na cidade de Manaus, na questão da beleza feminina, na questão do alongamento, né, e durabilidade da extensão de cílios, quem era Tayane Piranga? Me conte um pouco sobre sua vida e o que te levou a buscar essa área e ser essa profissional excepcional. Bom, a extensão de cílios, eu digo que ela foi, assim, uma virada de chave na minha vida. Mas antes da extensão de cílios, eu era apenas a mãe, né, que não trabalhava, que realmente ali fez uma escolha. Eu fiz uma escolha, na verdade, de não trabalhar, enquanto os meus filhos não tinham ainda, assim, uma idade que eu pudesse falar assim, não, agora eu tenho que fazer um curso, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois. É um casal, o Levi e a Lívia. O Levi tá com 15 anos. Por sinal, ele faz esse mês 15 anos. O Leonino também? Leonino. E a Lívia faz... A Lívia completou 13 anos, agora em julho também. Então já estão grandes, também já me motivam em poder trabalhar. Mas, anteriormente a isso, eu realmente, assim, eu era mãezona, né? Vivia pra família, por um ambiente doméstico. Família, cuidava de casa e tudo mais. Só que a partir desse momento que eu fiz essa escolha, eu entendi que tinha que chegar um momento que eu precisava falar assim, não, agora eu vou ter que voltar os olhos pra mim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas tem um porém. Eu ainda consegui fazer minha faculdade, eu sou formada em administração, me formei em 2017. E com isso, foi desafiador. Você se formou na faculdade, você passou um tempo só em casa, cuidando dos filhos? Só estudei. Só estudou. Né, que era o que dava pra fazer. Eu ainda tentei trabalhar na área, mas não consegui. Por quê? Porque eles eram pequenos ainda. Então, eu ficava pensando, pra mim trabalhar e ter que, o que eu receber, aí pagar uma pessoa, trabalhar só pra pagar a pessoa pra cuidar dos meus filhos? Não era isso, assim, que eu queria, de fato. Então, foi a partir daí que eu esperei eles crescerem um pouco, me formei, não consegui trabalhar, fiquei muito frustrada, Sentiu que passou 5 anos na faculdade e jogou todo esse tempo fora. Muito frustrada. Eu fiquei assim... E aí foi quando, numa conversa aleatória com meu irmão, o Dr. Thales. Olha a importância de você andar com pessoas que possam te dar insights, né? Recebeu o insight do irmão e... Tayane, você já viu que agora tá em alta a extensão de cílios, é algo que você pode trabalhar em casa e tudo mais? E a gente começou a conversar. Só que até então nada
deixei passar. Quando chegou... Você já fazia extensão de cílios em alguém? Não. Só que assim, eu sempre fui aquela pessoa assim, eu não trabalhava, mas eu, tipo, vendia bolsa, já vendi de tudo. Entendi. Já vendi de tudo. Todo empreendedor tem que ser essencialmente vendedor, né? Exatamente. E aí, com isso, eu passei, assim, a um tempo, eu fiquei ainda um tempinho depois dessa conversa, tentando, né, pensar o que eu preciso fazer alguma coisa. E uma coisa que eu me identifique. Uma coisa que tenha a ver que tenha sentido pra mim, né? Que faça... Que tenha sentido, que tenha a ver com a minha essência também. Sim. Porque eu acredito que tem que ter a ver com a nossa essência, Exatamente. Aquilo que eu falei do amor, né? Você tem que escolher alguma coisa que faça sentido pra você, que não seja apenas pelo dinheiro. O dinheiro, ele é uma parte importante. Sim. Mas se não tiver um propósito por trás do dinheiro, né? É uma coisa que não te leva a superar os momentos de dificuldade que eu tenho certeza que você deve ter enfrentado na sua trajetória, né? Demais. E aí ele me presenteou com o meu primeiro curso de extensão de cílios. Eu fui presenteada. E a gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos, atrás? Nossa, foi em 2020. 2020, assim. Final da pandemia, eu ainda fiz esse curso. Só que aí eu fui fazendo, aí em 2021 eu achava que eu ia e não ia, sabe? Sim. Aí foi quando foi, agora em 2023, bem recente, foi quando eu falei bem assim, não, eu tenho potencial para isso. Eu quero estudar mais, eu quero me especializar. Tanto que eu me especializei em durabilidade, porque realmente, assim, é algo que há muita, como é que eu posso dizer? É dor mesmo da cliente de fazer uma extensão, ela quer que dure, né? Sim. Então... Você saiu daquela corrida dos ratos, né? Pô, tem um monte de gente fazendo extensão de cílios. Qual é a principal objeção? Qual é a principal reclamação que a gente tem nesse nicho? Aí você procurou oferecer um serviço que conseguisse resolver essa dor, que conseguisse resolver esse problema. Conseguiu encontrar a solução? Sim. E foi aí que eu me tornei referência, né? E hoje eu tenho, assim, muitas clientes, né? E eu digo clientes de... eu sempre busco ter clientes de potencial que entendam também o meu valor, né? Como profissional. Isso é muito importante. E agora também já mentoro, estou já adentrando a mentoria, né? Podendo ajudar também as mulheres aí a se posicionar, né? A ter autoridade na área. Essa trajetória, né, espetacular em 5 anos. Foi no final da pandemia de 2020 até agora, né? E assim, passa tão rápido que a gente não consegue ter a percepção, né, assim, tão de tempo, né? Mas foi algo que foi preciso e eu sou, assim, muito feliz por ter tomado essa decisão. Decisão decidem destinos. Eu sempre falo isso. Decisão decide destino. Muito bom. Tô impressionado com esse seu amor, né, com essa sua descoberta, né, e era uma coisa que estava totalmente, assim, atípica e alheia, né, o que você tinha até então escolhido. Você fez uma faculdade de administração, né, e acabou indo para a parte da extensão de cílios. Mas o que você aprendeu na sua faculdade que hoje te ajuda a ser essa profissional de excelência, essa profissional que hoje está dando mentoria para outras pessoas, que está ajudando outras mulheres a ser empreendedora? Acredito que muito disso tenha vindo também, né, da sua parte de seu curso, do seu conhecimento que você teve na área de administração. Sim, me ajudou muito na questão administrativa mesmo, né? Como um todo, saber administrar o nosso negócio, apesar de é muito desafiador. Eu digo que o empreendedor, ele tem que ter sangue no olho, ele tem que querer fazer acontecer. E enquanto você não tiver o sangue no olho mesmo, falar assim, tem dias bons, tem dias ruins e a gente vai levando, mas a faculdade, ela me ajudou ao despertar. De que forma? A buscar mais conhecimento. Porque o conhecimento, ele foi realmente libertador para mim. Ele foi me libertando, sabe? E foi a partir daí que eu fui tendo a aptidão de querer mesmo fazer acontecer. E hoje eu tô aí. Explica um pouco mais para o pessoal que está assistindo como é que funciona a questão dessa sua mentoria, né? Se é feita por módulos, qual é o tempo de duração, né? O que a pessoa precisa, né, para acessar esse conteúdo, né? Como é que a pessoa faz para ter acesso, né, a essa oportunidade de não só aprender a fazer cílios, porque não é só sobre técnica. Não é só sobre técnica, exatamente. É sobre várias outras coisas, sobre todo esse know-how que você desenvolveu nesses últimos 5 anos, né? E principalmente, né, só o fato de estar com uma pessoa empreendedora, com uma pessoa com uma visão, né, ampla da vida, uma pessoa que sabe onde quer chegar, que tem propósito. Só isso aí já paga qualquer valor que for solicitado, né? Já paga porque acaba que a gente compartilha o nosso conhecimento, né? E o investimento, assim, é alto. Não é um investimento baixo. E a ideia é algo que a gente não pode mensurar o valor de uma ideia, né?
Uma ideia, às vezes, transforma a vida. Uma ideia, às vezes, vale milhões, bilhões, né? E isso aí é uma visão, é um know-how, né? Que pode transformar qualquer pessoa que hoje esteja, talvez, estagnada na sua vida, esteja sem saber, né, para onde ir, sem um rumo, que possa ter uma profissão e possa se tornar também uma influenciadora, uma empreendedora e ajudar também mulheres, né? Porque é aquela parábola de talento de Jesus Cristo, né? O que a gente tem que investir nos nossos talentos para que esses talentos possam produzir frutos na sociedade, que é o que você está fazendo. E explorar nossas habilidades, porque a partir do momento que a gente entende que a gente tem que explorar nossas habilidades, o que você sabe fazer de bom? Hoje eu sei que eu domino muito bem a técnica de extensão de cílios, mas a partir do momento que eu vi que eu não me cabia só ali na técnica, foi quando eu falei, não, agora chegou o momento que eu preciso compartilhar meu conhecimento e ajudar outras mulheres a expandir, a pensar fora da caixinha, é uma coisa que eu sempre falo. E hoje, a minha mentoria, implementei, na verdade, no meu curso de aperfeiçoamento. Que é o quê? Que é para as meninas que já estão na área. Elas já fizeram o iniciante, mas agora é para quem está na área. Então, o que eu fiz? Coisa que eu não vi ainda nenhuma outra profissional fazer. Curso de aperfeiçoamento geralmente é só técnica. Só que aí eu pensei, não, elas não têm que ter só técnica. Elas precisam ser mentoradas, tem que destravar. E aí eu busco na minha mentoria o que tá travando ali ela ainda. É posicionamento? Tem vergonha de falar? Comunicação? Eu amo falar sobre comunicação. Sim. Né? Posicionamento, imagem. A nossa imagem conta muito, principalmente na área da beleza. Então, são vários, assim, várias camadas que eu implemento para tentar ajudar essas mulheres. Ou seja, você, né, transforma uma pessoa amadora em uma profissional, né? Uma pessoa que só domina a técnica em uma profissional excepcional e de excelência, né? Que com certeza vai conseguir agregar isso no seu ticket, né, final que vai cobrar do seu cliente, né? Deixa eu te perguntar, desse percurso que você já tem mentorando as pessoas, você deve receber muitos feedbacks, né? Sim. Muitos feedbacks e assim, a parte do feedback, a parte do reconhecimento, acredito que em toda profissão é uma das mais importantes, né? Porque ela é como se fosse uma chancela de que o que você está fazendo está causando resultado na sociedade, que o que você está fazendo está transformando o mundo, de que o que você está fazendo realmente tem valor, algo que vai além do dinheiro. Desses feedbacks que você recebeu, qual foi deles que te chamou mais atenção e o porquê? Ah, nossa, foi recentemente a minha aluna, que eu mentorei recente, e ela chegou pra mim e falou assim, Thay, eu estive no evento com você, e nesse evento tinha todas as outras profissionais na mesa. Você me chamou, sentei com você na mesa, e eu me senti muito acolhida. A primeira palavra que ela falou, acolhimento. Hoje em dia, é bem mais difícil as pessoas terem essa sensibilidade, né? E aí eu chamei ela, aí ela falou assim, tanto que ninguém chegou lá comigo e falou, oi, tudo bem? Prazer. Não. Você foi a única que me chamou, você sentou do meu lado, você conversou comigo, e a partir disso que eu falei, não, eu quero fazer um curso com ela, eu quero aprender alguma coisa com ela. Ela tem algo para me entregar além da técnica, né? Exatamente. Ela tem um diferencial. Sim, ela fez e realmente o que ela aprendeu na mentoria, ela já está implementando, né, no Instagram dela, o posicionamento dela. Encontrei recentemente com ela num outro evento que teve. E assim, eu falei, nossa, que maravilhosa. Que profissional é essa? Né? Eu falei, meu Deus, que orgulho. Aí ela falou, eu aprendi com a melhor. Eu falei, olha! Mas isso me deixa muito feliz em poder ajudar outras mulheres. Entendi, né? Mas assim, e isso só corrobora aquilo que Freud já dizia lá atrás, né? Que todo ser humano tem uma necessidade de se sentir importante, né? Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser importante. Prestígio, né? Prestígio, né? As pessoas buscam o prestígio, né? Muito bom conhecer um pouco da sua história, né? E Adriano, agora eu também quero saber um pouquinho da tua história. O pouco, gente, que eu já assisti, eu assisti um anterior podcast dele. Assistam, hein? Assistam, muito bom sobre a história dele. Mas é claro que eu quero, né, que ele também compartilhe, né, aqui conosco sobre um pouco aí da tua história. Como foi o início aí do Adriano? Como foi, assim, a tua história mesmo, um pouquinho da tua história. Conta pra gente. Conto sim, né? Vamos lá. Vamos começar do início. Do início. Olha, eu cresci numa família muito humilde, né? Uma família muito humilde no bairro da Alvorada, aqui em Manaus. Fui criado com meus avós, não fui criado com meus pais.
né? O meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, né? E a minha mãe me entregou para minha avó paterna porque não tinha condições de cuidar de mim. Era apenas uma adolescente, né? E aí eu fui criado aí na Alvorada, né? Tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins, né? Muitas coisas que acontecem na vida de todo jovem que cresce na periferia, né? Descaso, falta de saneamento básico, falta de oportunidades, né? Mas eu acredito que o principal às vezes é a crença, né? É a crença de que não somos capazes, né? A crença de que já existe um lugar pra gente e é só aquele lugar e que a gente não tem que almejar coisas maiores, né? E diante disso, né, crescendo nessa periferia, nesse bairro do Alvorada, porque hoje o Alvorada já é um bairro mais desenvolvido, mas há 30 anos atrás, o Alvorada não tinha nem asfalto, né? As tubulações eram expostas, toda vez que chovia, alagava muito, né? Eu cansei de acordar e ver lá meu sapato boiando na água, né? Às vezes, né, as minhas roupas que ficavam assim, né, armazenadas assim, numa caixa molhadas, enfim, né? E ia para a escola mesmo assim, né? Graças a Deus, eu tive uma avó que desde pequeno me ensinou, me incentivou a leitura, e eu acredito que a leitura transformou minha vida. Né, porque o que eu não conseguia ter de perspectiva na minha realidade, os livros me davam, né? Os livros me davam a possibilidade de sonhar. Os livros me davam a possibilidade de olhar um outro horizonte, de ter novas perspectivas, né? E aí fui crescendo nessa vida pobre, lendo, né? E a leitura ajudou eu a me destacar nas escolas, a ter boas notas, e aí eu comecei a ter acesso a outros ambientes. Por exemplo, eu lembro que na 5ª série, eu não sei se ainda existe aqui, né, aqui em Manaus isso, ou se existe no Brasil uma prova chamada Prova Brasil. Né? E aí, acredito que ainda existe. Pois é, essa Prova Brasil é interessante, eram 15 questões de matemática e 15 questões de português. E quem tirasse uma nota boa nessa Prova Brasil, ganhava uma bolsa. Né, uma bolsa para estudar num cursinho preparatório, que na época tinha prova da Cefet, da Nokia e da FUCAP, que eram escolas assim que tinham, né, um preparo intelectual maior. Eu era louco para estudar nessa escola, porque quando você lê, quando você sabe o valor do conhecimento, você quer estar em ambientes que te desafiem, né? Impulsione também. Que impulsionem, né? Que façam que você conheça pessoas que também buscam essa mesma coisa. Porque no lugar que eu nasci, né? Na minha família mesmo, ninguém tinha tanto hábito de leitura. No bairro onde eu nasci, as pessoas eram mais ligadas à criminalidade, mais ligadas aos vícios de droga, mais ligadas às prostituições, né? Enfim, e várias outras mazelas sociais que a gente sabe que existe, né? Em quem cresce em bairros periféricos. Né? E aí o meu anseio era ir para essas escolas. Né? Foi quando eu comecei a estudar, passei numa prova dessas e comecei a ir, né, para esses outros ambientes. E aí eu comecei a sonhar, comecei a acreditar, comecei a ver que era possível, que era capaz, né, e as coisas foram acontecendo. Né? Entrei para a faculdade de Direito, uma faculdade por uma bolsa, né, pelo ProUni, me formei, né, e no final da faculdade aconteceu uma coisa muito importante. Né? Eu lembro que eu estava participando de um campeonato de oratória, né, que ia ter na OAB. O nome do campeonato é Jogos Jurídicos. Esses jogos jurídicos são o quê? Eles pegam temas que estão em voga na sociedade, né? E aí escolhem 2 equipes, uma de cada faculdade, para que esse tema seja debatido, né? E aí a faculdade vencedora ganha um troféu e tudo mais, né? E uma das pessoas que foi nessa faculdade me ensinar já era um advogado que trabalhava com direito do consumidor. E na época eu estava passando com um problema com a operadora Vivo. Né? E aí ele entrou com uma ação judicial e ganhou assim a ação judicial em mais ou menos uns 2 a 3 meses. E eu fiquei assim, égua. Em 2 ou 3 meses ele ganhou uma ação judicial, né, com um problema que até então eu achava que era uma coisa que ia demorar anos, porque existe essa crença. Hoje em dia as pessoas pensam que se contratar um advogado, o processo vai demorar 2, 3 anos, e que o advogado vai cobrar dela rios de dinheiro e aquelas... É verdade, tem essa crença, né? Ainda, é verdade. Principalmente as pessoas mais simples, né, as pessoas que não têm tanto conhecimento, que são as principais vítimas dessas empresas, assim, que enganam o consumidor, né, que lesam o consumidor. As pessoas têm essas crenças de, advogado é muito caro, advogado é inacessível, o processo demora muito. E aí quando ele pegou esse meu processo, essa minha causa e ganhou, eu pensei, pô, daqui a alguns meses eu vou me formar, vou virar advogado. Lá no meu bairro eu conheço pelo menos uma centena de pessoas que têm esse problema. Vou pegar esses problemas e começar a ajudar, né? Não vou mentir para vocês. No início, né, a gente tem uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide das necessidades. Exatamente. No início, a minha necessidade era, primeiro, sair do perrengue que eu vivia. Ninguém tem condição de pensar em espiritualidade, ninguém tem condição de pensar em reconhecimento quando está passando fome em casa.
Ninguém tem condição de pensar em se elevar espiritualmente ou empreender quando está passando fome, quando não tem um básico para viver, quando não tem um básico para se vestir, quando não tem um básico para se locomover. E eu não tinha isso, né? Minha faculdade foi muito dura de ser concluída porque eu não tinha esse básico. Eu vim de uma família muito pobre mesmo, né? E eu trabalhei como ajudante de pintor, ajudante de pedreiro, ajudante de gesseiro para poder continuar na faculdade. Porque eu não podia trabalhar em nenhum canto de carteira assinada porque era 8 horas de trabalho. Como é que eu ia trabalhar 8 horas e ir para a faculdade? Olha só que Né? história. Então isso não tinha possibilidades. Então o primeiro foco foi ganhar dinheiro. Peguei muitos clientes, comecei a ganhar dinheiro. Só que depois isso deixou de se tornar apenas um negócio pelo dinheiro. E acabou se transformando realmente num propósito de vida. Né? Eu vi em cada cliente, né? Eu vi em cada vida que eu ajudava, em cada família que eu resolvia a questão de um problema com o banco, a questão, às vezes, de um problema com água, com luz, que são duas pautas que eu bato muito. Que agora está aterrorizando. Está aterrorizando a cidade de Manaus, O doutor Adriano Cordeiro aterrorizando a cidade inimigo de Manaus. número 1. O inimigo número 1. Da água de Manaus e Amazonas Energia. E Amazonas Energia, gente. E aí eu vi que isso era mais do que um trabalho. Isso era você realmente ajudar vidas. Isso era você impactar de forma positiva a sociedade, né? Pessoas no interior, um projeto que a gente tem chamado Projeto Direitos Sem Fronteira, né? Pessoas no interior que às vezes não tinham como se aposentar porque lá não tinha agência do INSS, ou porque elas não sabiam qual a documentação que era necessária, ou porque elas também achavam que pagar advogado era muito caro, elas não tinham direito e deixavam isso acontecer. Deixava rolar. Pessoas que às vezes a gente entrou na casa, uma casa de madeira, uma casa simples, e tinham às vezes 7, 8, 10, até 14 pessoas que viviam às vezes com um salário mínimo, né? Pessoas deficientes, pessoas que passavam fome, né? Pessoas que muitas vezes só tinham farinha e água para comer. Tudo isso a gente vê quando a gente vai atender no interior. Então, eu jamais poderia ser o ser humano mais egoísta da face da Terra, poderia ser o ser humano mais duro da face da Terra, eu jamais poderia fechar meus olhos para essas coisas. Né? Então, isso acabou deixando de se tornar apenas um trabalho, né, pensando na alavancagem financeira, mas realmente transformou num trabalho pensando em ajudar o maior número de pessoas. É por isso que a gente tem esse projeto Direitos Sem Fronteira, e é por isso que a gente está implementando agora um projeto que eu quero levar para todas as comunidades, que é chamado Projeto Mãos de Lourdes. Lourdes foi a minha avó que me criou, que foi a primeira pessoa que me incentivou a ler, né? Que é um projeto voltado basicamente para levar educação para o povo. Né? O povo quer educação. Comer é importante? Né? Rua asfaltada é importante, mas nada é mais importante que a educação. A pessoa só se eleva na vida, só muda de patamar quando ela descobre o poder da educação. É verdade. E chegou algum momento dentre toda essa trajetória aí que você pensa assim, eu vou desistir? Olha, eu acho que toda pessoa que é obrigada a sair do Alvorada e ir ali pro Japim, parar na frente do macro, ter que andar quilômetros no sol quente para ir para a faculdade, eu acho que toda pessoa que passar por um momento desse pensa em desistir pelo menos umas 3 vezes por dia. Né? Meu, umas 40 vezes por dia, Todos os dias eu pensava em desistir. Todos os dias eu pensava, meu irmão, é melhor eu ir pro distrito, arranjar um trabalho assalariado e começar a ajudar minha mãe em casa. E o que assim te motivou mesmo em falar assim, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar o conhecimento, eu tenho que ser fora da caixinha? O que me motivou foi saber que eu era mais que aquilo, né? O que me motivou foi saber que eu podia ser uma mudança de chave na minha vida, na vida da minha família, porque na minha família ainda não tinha aparecido ninguém com essa garra de que quisesse mudar realmente a história, que quisesse realmente mudar a trajetória. A nossa família é basicamente de pintores e de pedreiros e de gesseiros, pessoas que sempre trabalhavam com coisas assim manuais, né? Eu queria que a gente fosse para não que essas profissões não sejam dignas, pô, é muito digna, né? Mas eu queria ir para um outro nível, sabe? Eu queria exercer todos os talentos que Deus me deu. E a leitura fez eu descobrir esses talentos muito cedo. Eu sabia que eu era uma pessoa boa de comunicação, eu sabia que eu era uma pessoa que tinha uma energia, assim, inimaginável, porque para você pegar novamente ônibus lotado todos os dias, você precisa ter energia, precisa ter garra, né? Eu sabia que eu tinha muito amor no meu coração para dividir e para ajudar as pessoas. Eu sabia que eu tinha gestão, eu sabia que eu tinha estratégia, que eu poderia, se eu tivesse as ferramentas adequadas, poderia ajudar muitas pessoas. Então, a vontade de exercer meu potencial, a vontade de dar um sentido maior para a minha vida,
né, e fazer com que outras pessoas que estão na mesma condição que eu estava na época acreditassem, foi o que me motivou. Não foi só por mim, não foi só pelo ego, não foi só pela vontade do Adriano de ter um carro bom, de ter uma casa boa e de viajar várias vezes por ano, né? Foi a necessidade de fazer com que pessoas que vieram de baixo, que tiveram problemas com álcool, tiveram problemas com drogas, que tiveram problemas com abandono familiar, com rejeição, que essas pessoas olhassem para dentro de si e acreditassem que elas também podem, né? Eu queria ser essa força para essas pessoas. E olha só a grande importância de praticar a leitura, né? Eu confesso, gente, que eu não tinha essa habilidade de leitura, né? Eu digo que leitura é uma habilidade que a gente tem que obter, né? Se realmente você quiser ter uma outra percepção aí de vida, enxergar realmente, mais uma vez, eu torno a falar fora da caixinha. E foi com incentivo do meu irmão. Que o advogado tem que ler muito, tem que estudar muito. E ele sempre falava isso pra mim. Mana, pratica a leitura. Pratica a leitura. Tu vai ver que quanto mais você praticar a leitura, mais a tua mentalidade ela vai expandindo. Você vai pensando diferente. Vai chegar um momento que você não vai querer estar em certas ambiências. Exatamente. E foi isso. Não vai te pertencer mais àqueles ambientes. Não me pertence mais. Porque as pessoas, por exemplo, hoje, né, com todo respeito a todos os meus amigos, a todas as pessoas que passaram pela minha vida, que tiveram a importância, né? Eu costumo falar que pensamentos, né, e ideias são como roupas, né? Pensamentos e ideias são como roupas. Em determinado momento da tua vida te servem, em outro momento não te serve mais, e você precisa aprender ciclos, né? a descartar. São ciclos, né? Então, muitas vezes que eu vou falar com amigos que eram muito amigos, que eu tinha muita conexão lá atrás, eu já não consigo mais me sentir à vontade, porque essas pessoas ainda estão presas naquela mentalidade lá de trás. E hoje eu quero falar sobre negócios, hoje eu quero falar sobre empreendedorismo, hoje eu quero falar sobre impactar vidas, sobre ajudar pessoas, hoje eu quero falar de projetos, né? Hoje eu quero falar do quanto é importante você amar, você não perder a sua essência, né? E do quanto é importante, muitas vezes, você fazer o bem sem esperar a contrapartida em troca. Porque muitas vezes a gente se frustra ao fazer o bem para as pessoas, porque a gente quer receber o bem na mesma medida, né? Mas o bem feito aos homens não vem dos homens, mas vem de Deus. E qual é o principal assim impacto que você quer causar na vida das pessoas? A primeira coisa que eu penso, eu não sou nenhum herói, né? Eu não sou uma pessoa que vim para mudar o mundo. O mundo ele tem a sua própria dinâmica. Eu não sou um sonhador utópico. Eu sou uma pessoa realista. E por ser uma pessoa realista, eu sei que educação transforma vidas, né? E a única coisa que eu quero é transformar o máximo de vidas que eu puder. E eu acredito que através do projeto Mão de Lourdes, né, se a gente conseguir implementar em cada bairro dessa cidade ou em cada lugar do interior, né, eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo. Isso porque, aqui vai uma coisa muito importante, eu sou fruto de um projeto social. O que salvou a minha vida foi um projeto social chamado Promenor Dom Bosco. Os mais antigos do Alvorada devem conhecer. E do Alvorada, do Dom Pedro e dos bairros adjacentes devem conhecer. Promenor Dom Bosco, o que acontecia? Ia um padre nas piores casas, nas piores famílias e falava: ei, você que escola nenhuma te quer. Ei, você que tem as piores notas. Ei, você que é chamado de bandido, de noiado, de problema social. É você que eu quero na minha escola. É você que precisa transformar. Isso é aquela premissa básica da mensagem de Jesus, né? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para mim, o objetivo do meu projeto é esse. Eu quero essas pessoas que estão desacreditadas, eu quero essas pessoas que estão numa família hoje sofrendo rejeição, sofrendo abandono, que escola nenhuma quer, que todo mundo fala que é a ovelha negra da família. Eu quero essas famílias, porque é através dessas pessoas, né, da transformação dessas pessoas, que vai ser manifestado o poder de Deus, né, e o poder da educação, porque a educação é uma dádiva dada por Deus. E nosso pilar maior, né, é Deus, né? Nosso pilar maior é Deus, sempre. Eu digo sempre que é o centro de tudo, né? De tudo, para iniciarmos qualquer coisa, para até o que a gente idealiza e fala: Senhor, que seja da tua vontade, mas eu também vou fazer por onde, né? E fazer acontecer. Você falou sobre a importância dos livros, né? Que o seu irmão foi a pessoa que lhe incentivou, né, a começar a trilhar nesse programa desse como é que eu falo? Dessa jornada da leitura. Porque foi transformador. Existe uma Tayane antes de ler e existe uma Tayane depois de ler. Eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque é assim com toda pessoa. Quando a pessoa inicia uma leitura, ela está começando a se transformar numa outra pessoa.
E as pessoas vão ter dificuldade depois, porque vão ter que conhecer a nova versão que vai ser construída através da leitura. Qual foi o livro que você leu até hoje que mais te impactou, que mais te transformou como ser humano, né? E o porquê que houve essa transformação? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse foi um dos livros que eu li. Do Dale Carnegie, né? Sim, e a partir desse momento que acredito que foi o primeiro que eu li, e eu lia uma lauda, aí passava 2 laudas, e aí foi quando eu comecei a criar habilidade, mas foi transformadora porque eu comecei a entender que, além do conteúdo do livro, que tem muitos ensinamentos, mas eu comecei a enriquecer meu vocabulário, pensar de forma diferente. Só que aí tem um grande impacto, que é o quê? Muitos não vão entender essa tua transformação. Muitos vão nos julgar. Soberba, metida. Só quer ser. Não quer estar mais em certos ambientes. Não quer falar com fulano. Tá se achando demais. Tá se achando demais. Mas isso faz parte do nosso processo de transformação. Sim. E assim, não me arrependo em nenhum momento. Eu sou muito grata ao meu irmão. Ele, assim, além de ser um grande amigo meu, ele foi o que me ajudou muito, muito a me transformar e me tornar a mulher que eu sou hoje. E eu tenho certeza que eu vou me tornar cada vez melhor, mas eu tenho muita gratidão por ele, porque ele sempre me motivou. Olhe pra essa câmera e mande um recado pro seu irmão. Gente, eu vou me emocionar. Mande um recado pro seu irmão, né? Afinal de contas, ele deu a maior dádiva do mundo, né? É verdade. Que foi o hábito da leitura. Thalisson, Dr. Thalisson Ipiranga, especialista em direito imobiliário aí em Brasília. Ele não mora em Manaus, mas ele está em Brasília, trabalhando, focado, muito inteligente. Eu só quero dizer, mano, que eu sou muito feliz por ser sua irmã e muito obrigada por me motivar sempre a me tornar essa mulher incrível que eu tô me tornando hoje. E sem falar que ele é o meu fã número 1. Olha, que massa, cara. É muito lindo, né? Qualquer expressão de amor, assim. É muito bom ver esse carinho entre irmãos, né? O que a gente mais vê é irmão brigando com irmão, irmão se matando. É difícil, né? Porque hoje em dia realmente a nossa atualidade que vivenciamos a gente não vê mais tanta cumplicidade, amor, né? Sim. E realmente torcer um pelo outro, né? E a gente tem muito essa conexão. Tudo eu já falo pra ele. Sim. Hoje eu vou estar num podcast, já falei pra ele. Vai lá, mana, faz o teu melhor, arrasa. Ele é assim, super me motiva. Eu tenho certeza que teremos oportunidade pra você conhecer ele também. Me sentirei honrado se isso acontecer. Será incrível, eu até falei pra ele. Ele falou, então top, a gente marca, a gente se conhecer. Quando ele vir em Manaus é difícil. Então posso ir em Brasília também, né? É verdade, a gente nunca sabe, né? Sim. Mas assim, eu sou muito grata a ele. E realmente a leitura, ela me fez eu me transformar. Eu fazia live todas as noites, a gente tinha uma live chamada Comunidade da Leitura, né? Toda noite eu lia um pedaço de um livro, né? E trocava insight com as pessoas. A gente chegou a terminar 2 livros. Primeiro foi O Segredo da Mente Milionária, que assim, para mim, O Segredo da Mente Milionária é um livro muito bom para quem quer começar a adquirir uma mentalidade empreendedora, né? Ainda não li isso. Eu vou só te dar um exemplo. Às vezes as pessoas, um vencedor, né? Uma coisa que eu gostei muito do livro é que um vencedor, ele nunca perde. Porque ou ele tem vitória ou ele tem aprendizado, mas ele nunca perde. Quando você começa a ler esses livros e adquirir uma mentalidade milionária, mesmo que você sofra uma derrota temporária, mesmo que você tenha um revés, mesmo que você tenha uma decepção ou tenha qualquer coisa que não seja tão palatável para você, você aprende. Isso que está acontecendo na minha vida não é em vão. Isso tem um aprendizado. E não só uma reflexão filosófica, mas um aprendizado que eu vou aprender a usar. E como empreendedor, vou usar isso como um trampolim para chegar mais rápido onde eu quero. Exatamente. Né? E o livro Os Segredos da Mente Milionária tem esse foco, né? Aí o segundo que a gente leu foi o livro O Poder da Ação, o livro do Paulo Vieira, que é um livro assim que ele sintetiza, né, um pouco de várias obras, como, por exemplo, Pense e Riqueza, do Napoleão Hill. Ele sintetiza um pouco da parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, parte do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Então, ele é um compilado de vários livros, e é muito bom, o livro do Paulo Vieira, né? E aí o terceiro que a gente ia ler ia ser o Pai Rico, Pai Pobre, e a gente acabou adiando um pouco esse projeto, né? Mas vamos retomar.
Mas é um projeto impressionante, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não perceberam o valor da leitura, né? E aí as lives, né, não davam tanta gente quanto a gente esperava, né? Mas o pouco de vida que a gente conseguiu transformar, o pouco de pessoas que a gente conseguiu influenciar, com certeza já vão fazer a diferença no seu meio, assim como você está fazendo no seu. Hoje você é uma referência. Hoje, o quanto de mulheres que não estão sendo impactadas através da sua vida, através do livro que você leu, que te despertou para uma nova versão tua que tu nem conhecia. Sim. Então, leitura está ligada à educação. Educação é o pilar mais importante da sociedade. E é isso que as pessoas têm que se atentarem quando forem às urnas votar. É isso que as pessoas têm que se atentarem quando forem escolher nossos representantes. A gente não pode escolher apenas representantes, né, que batam, xinguem, falem, representante de TikTok. A gente tem que escolher pessoas capacitadas para criar projetos efetivos que atinjam as pessoas e promovam realmente transformação na sociedade. E que conselho, assim, Adriano, você daria para jovens hoje? Jovens, cara, assim, é muito difícil ser jovem, né, no Brasil, porque o jovem ele precisa da autoafirmação, né? Ele precisa se mostrar para o mundo, ele precisa mostrar para as pessoas que ele tem valor. Então, o Carl Jung, né, um dos principais psicólogos, ele fala o seguinte, que as 3 primeiras décadas da vida de um ser humano, ela está preocupada com o status social, ela está preocupada com coisas materiais, ela está preocupada em se afirmar para o mundo, né? Ela está preocupada em se afirmar para o mundo. E só depois disso ela passa por um processo de individuação, onde essas coisas já não são mais importantes, mas sim a sua paz interior, a sua essência, viver seu propósito. E a juventude é muito perigosa, porque é o momento que você mais quer ter afirmação, né? E aí a gente é educado pelo quê? Quando a gente não lê, a gente é educado pela televisão, a gente é educado pelo TikTok, é educado pelo Instagram. E o que a gente vê é que os conteúdos de massa não são conteúdos que promovem uma reflexão, não são conteúdos que promovem que o cidadão busque a sua melhor versão, que busque a sua individualidade. São conteúdos que te transformam em massa, são conteúdos que te transformam em gado, são conteúdos que te emburrecem. Então, o conselho que eu dou para os jovens é que procurem evitar conteúdo de massa, procurem evitar viver alienados nesses programas de reality show e que procurem a leitura, que procurem o conhecimento, que procurem trabalhar, que procurem respeitar seus pais, né, que procurem ser cidadãos proativos e proveitosos para a sociedade. Mas o mais importante é que procurem a educação. Eu bato muito forte na educação porque a educação transforma vidas. A educação, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Quanto mais perto da consciência, quanto mais perto da iluminação que vem através da educação você tiver, mais chance você vai ter de se transformar em um cidadão produtivo, em um cidadão harmonioso e um cidadão feliz. Porque a felicidade, ela não é um achado. A felicidade, ela é uma conquista, né? A felicidade, ela é uma construção. Você precisa aprender a construir a sua felicidade. Assim como uma casa, ela pode ser feia e inacabada, né? Assim pode ser a sua felicidade se você não souber construir ela. Olha só quanto impacto nesse podcast. Olha, eu fico impactada quando o Adriano ele fala. Aqui nem o professor da minha esposa que ele fala assim, impactada. E deixa eu te perguntar, Tayane, agora que você está nessa fase de mentorar pessoas, nessa fase Sim. já de passar um pouco adiante, né, o conhecimento que você tem, quais são os teus projetos para o futuro? Como é que tu pretende escalar isso? Porque a gente sabe que a gente tem um tempo limitado, né, durante o decorrer do dia e que infelizmente às vezes a gente não consegue atingir o tanto de pessoas que a gente gostaria. Sim. Né? Como é que você pensa em escalar hoje o seu projeto de mentoria para que ele possa atingir o maior número de pessoas? Hoje eu estou iniciando mentoria presencial, mas já estou aí num planejamento para mentoria também online, né? Para ajudar e abranger outras mulheres. E além disso, né, não só ficar na mentoria, mas como eu gosto muito de comunicação, eu gosto de prestígio, né? E às vezes a gente fala isso, né? Sou até às vezes como arrogante, Uhum. Mas eu tenho que usar das minhas habilidades, né? Eu gosto de me comunicar bem, eu gosto de estar em palco, eu gosto de aparecer. Sim. Porque quem não é visto não é lembrado.
né? Então, eu busco aí poder palestrar no Brasil, poder estar compartilhando meu conhecimento para muitas mulheres, impactar a vida de mulheres. Então, esse aí é um dos planos futuros, né? Que eu acredito que é um futuro breve. Futuro breve. Né? Porque eu tô em busca disso. E uma coisa assim que eu coloquei em mente, depois que eu aprendi que não era só sobre técnica o que eu faço, que eu posso, além de transformar olhares, porque queira quer não, isso mexe com a autoestima da mulher, né? A cliente, quando ela deita na minha maca, eu vou transformar-lhe o olhar dela. Quando ela levanta, ela se sente maravilhosa. Ela tá pronta ali para enfrentar o dia dela, para ela ir num evento, para ela ir para casa, sabe? Então, eu já venho impactando vidas a partir ali da minha maca. Mas eu sei que eu tenho um potencial para me impactar muito mais aí com o meu conhecimento, né? Poder palestrar, como eu falei, né? Em vários lugares do Brasil e com certeza internacionalmente, porque eu sonho grande, né? Claro, né? Eu sonho grande. Mire na lua para que chegue pelo menos nas estrelas, né? Tem eu criei uma historiazinha, né, para falar para as pessoas quando eu quero passar uma mensagem, porque eu acredito que às vezes a história ela tem um poder de penetração maior do que apenas você jogar o conhecimento pronto, né? Eu posso pegar e te falar, ó, isso é isso, isso, aquilo. Mas a partir do momento que eu conto uma história para te passar a mensagem, eu te obrigo a refletir, eu te obrigo a imaginar. Né? E o Einstein falava que a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? Inclusive foi através da imaginação que ele criou a teoria da relatividade. Então, quando você imagina o cenário, quando você reflete, você tende a absorver mais aquele conhecimento. E eu criei uma história para ajudar as pessoas que têm medo de sonhar, as pessoas que têm medo de arriscar, né? A história é mais ou menos assim. Olha só, prestem atenção. Presta atenção na história. Um dia, uma jornalista foi entrevistar um bilionário, um homem que tinha riquezas inimagináveis, que tinha uma família extraordinária, era muito bem casado, tinha filhos, convivia com os filhos, amava os filhos e era amado por eles. Uma pessoa que fazia várias obras sociais, que compartilhava o que tinha, que era reconhecido, que recebeu inúmeras medalhas, participava de projetos, de palestras, enfim, uma pessoa que tinha uma vida aparentemente perfeita. Era rico, reconhecido, bem-sucedido e amado. E aí essa jornalista perguntou para ele, qual é o arrependimento que o senhor tem? O senhor tem algum arrependimento na vida? E ele falou, eu só tenho um arrependimento na minha vida. E ela perguntou qual? E ele falou, foi não ter sonhado mais alto. Olha aí. Porque tudo que eu pedi para a vida, ela me deu. Então, pessoal, não tenham medo de pedir, não tenham medo de sonhar, não tenham medo de acreditar, porque de uma forma ou de outra, tudo que vocês querem de forma consciente ou inconsciente vai chegar até vocês. Né? E sem falar que sonhar não custa caro, basta a imaginação fluir. E eu confesso para você hoje aqui que eu tinha idealizado há um tempo atrás, ano passado, em participar de um podcast. E olha só, tá vendo como é que são as coisas? Você veio no melhor podcast. No Melhor de Manaus. No Melhor de Manaus. E melhor ainda, com o doutor Adriano Cordeiro. Obrigado. Então, fico muito lisonjeada por isso. E eu acredito que as energias, né, positivas, e é algo que eu sempre falo assim, que eu quero poder estar perto de pessoas que vão agregar na minha vida. Então, teve ciclos que fecharam, e eu sei que estão se iniciando. Né? Estão se iniciando. E cada vez melhor, né? Vamos aproveitar, então, esse momento extraordinário, esse momento de conexão, para já dar um spoiler sobre o projeto de empreendedores, sobre o evento que a gente está querendo criar aqui em Manaus. Olha só. Aqui em Manaus está necessitando de um evento que traga, primeiro, possibilidade de network. Network é muito importante. Pessoas inteligentes, pessoas empreendedoras, pessoas que querem transformar a sociedade têm que andar juntos, têm que estar perto, porque duas mentes pensam melhor que uma. Né? Verdade. E existe uma coisa chamada sinergia, que é a soma do todo. Que é uma energia fora a soma do todo. Tem a soma das pessoas que estão reunidas, mais uma energia que é chamada de energia universal, sinergia. Então, quanto mais pessoas empreendedoras se reunirem, maior será a sinergia, maior serão os insights,
maior será as possibilidades de ideias e de empreender. A gente está pensando em criar um evento aqui em Manaus para criar, né, um grupo de pessoas empreendedoras, né, criar metodologias para ensinar pessoas a como empreender, como iniciar um negócio, né, como estruturar o negócio, como escalar, como se comunicar da melhor forma, qual o melhor tipo de marketing, técnicas de vendas, gatilhos mentais, enfim, existe uma gama de conhecimentos que todo empreendedor e todo empresário precisa ter para alcançar sucesso. E a gente quer criar esse evento, né, Tayane? Exatamente. E vamos criar, não vamos? Vamos criar. Não basta a gente só absorver tanto conhecimento e não poder compartilhar, né? E eu tenho certeza que será, assim, de grande impacto. Porque o que eu observo? Ainda assim, por exemplo, no meu nicho, tem muitas profissionais ainda que se sentem perdidas, né? Porque eu digo assim, trabalhar, independente de qualquer área, é empreender. Né? É empreender, é você ter que estar ali todo dia, ter que ter constância. Tem dias que o empreendedor, ele vai ter dinheiro, tem dias que ele não vai ter dinheiro e tá tudo bem, mas o importante é não desistir, é focar, é aquela coisa, sangue no olho, né? Mas a gente precisa compartilhar esse conhecimento, né? Que nós queremos ajudar outras pessoas. Vamos criar uma comunidade de empreendedores aqui no Amazonas. Sim. Que vão caminhar juntos e que vão... grande impacto na vida. Na sociedade. Que vou ter certeza Estamos fechados? Estou prontíssima. Está selado o compromisso de criar essa comunidade. Está selado. Então pronto. Então, para a gente encerrar, né, esse bate-papo que foi super descontraído, foi super proveitoso, né? E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão sair bastante motivadas, bastante engrandecidas, né? Qual a mensagem que você deixa, né, para as pessoas que estão, para as pessoas que estão assistindo se inspirarem, né, e voltarem a acreditar em si, independente de onde estejam hoje, né? Porque muitas vezes a gente está numa vida estagnada, sem horizontes. Muitas vezes a gente acha que já conquistou tudo e que não tem mais nada pra gente conquistar. A luz no fim do túnel, né? Às vezes não consegue enxergar aquela luz. Mas, assim, o que eu deixo, principalmente, tanto para homens quanto para mulheres, mas principalmente, assim, para as mulheres em si, né? Que eu lido todos os dias, que eu vejo muito, às vezes, o obstáculo do marido que não quer acompanhar, que o marido não quer ajudar, ou a mãe, ou o pai, ou que as pessoas não estão à volta dela motivando, né? Isso é muito difícil, torna mais difícil, mas o que eu deixo hoje para vocês é que não esperem a aprovação de ninguém. Não esperem alguém falar assim, não, vai lá e faz acontecer. Tem que ser o desejo do seu coração. Vai lá, faz acontecer. Ai, mas eu não sei por onde caminhar, eu não sei o que fazer. Manda um direct pra mim, que eu já vou te dar um direcionamento aí legal. Eu gosto muito de compartilhar, assim, né, a minha história também, a minha vivência. Então, eu deixo para as mulheres, principalmente, aqui, que acaba se tornando mais difícil para nós mulheres, quando a gente quer entrar no empreendedorismo, quer fazer qualquer outra coisa. Não esperem a aprovação de ninguém. Vista a sua melhor roupa, faça a sua melhor maquiagem e siga. Bota a cara no mundo, eu quero fazer isso, faz acontecer. Ah, custe o que custar? Sim, às vezes a gente precisa deixar muitas coisas para trás. Exato. E tudo bem. Não custa nada sonhar, tá? Então, é isso que eu deixo para vocês hoje. E vale ressaltar que, às vezes, o que o mundo está esperando é exatamente aquilo que você que está assistindo aí tem para dar. Então, não se omita, né? Arregace suas mangas e vamos ao trabalho. Vamos lá. E vem aí um evento incrível pra gente impactar vidas. Fechou. Obrigado, pessoal. Obrigada. Agradeço aí a audiência, a presença de todos, né? Quero agradecer e pedir que sigam o canal, pedir que sigam a nossa querida Tayane Ipiranga nas redes sociais. Ipiranga com TH. Thay Ipiranga. Vão lá me seguir. Isso. Que vai ter muito conteúdo legal por lá. E se você tem o desejo no seu coração de empreender, de transformar vidas e de enriquecer ajudando pessoas, você entra em contato conosco, né, para se informar sobre o evento que logo vai estar aqui em Manaus, a maior comunidade de empreendedores da região norte, certo? Uhul!